O nosso querido Glauber Braga tá lá no ICL. Vamos trazer ele um pouquinho do Glauber aí para vocês. Temos também o Jamil Chad. Vamos ver o Glauber. Uma ótima iniciativa, inclusive porque nessa MP tiraram as bets. Além de tirar as bets, tiraram também a ampliação do pagamento de impostos por parte do latifúndio, do grande agronegócio. E tem ataques ali ao auxílio-doença, tem ataques também que são graves em relação ao seguro do pescador artesanal e à educação pública. A melhor medida é cortar esses 10 bilhões de reais de emendas. Deputado, bom dia. Prazer em falar com o senhor. César Calejão aqui. O Brasil vem acompanhando isso, o que de fato caracteriza um ataque de uma parcela expressiva do Congresso Nacional contra o povo brasileiro, né? Pelo menos essa é a leitura que uma boa parte da população faz, haja visto o tamanho das manifestações que a gente viu o campo progressista produzir em todo o país há algumas semanas. Como é que o senhor avalia isso? Gostaria de lhe ouvir, Glauber, qual a importância do que está em curso aí e o que de fato essa ala bolsonarista / centrão do Congresso tenta fazer nesse momento com o povo brasileiro? Bom dia, Calejão. Bom dia a todo mundo também que está aqui acompanhando essa transmissão. A extrema-direita ela não tem nenhum limite nessa articulação com o Centrão para atacar qualquer iniciativa que seja de taxar os super ricos. Quanto a isso, a gente não tem dúvida. E eles demonstraram também não ter limites para sua autoproteção. O que aconteceu com uma mobilização de envergadura, com força, em relação à PEC da blindagem, foi uma demonstração evidente de que, quando há mobilização com consistência, o Congresso recua, mas fica esperando mais um pouco para ali na frente atacar novamente. Agora, tem aí, na minha avaliação, Calejão, uma mensagem também que é importante para o governo. Não dá para, quando mandar medidas como essa importante de taxar super ricos, de taxar bets, como aconteceu, junto com elas, irem medidas de ajuste, medidas de austeridade, como, por exemplo, no caso do pescador artesanal, que foi junto com essa medida, como no caso da alteração do auxílio-doença e do pé de meia, incluindo no mínimo constitucional da educação, porque os institutos federais, as universidades brasileiras, as escolas, já passam por dificuldade para poder fechar o conjunto das suas contas. Imagine, então, se você manda uma medida que é para taxar bets, para taxar o latifúndio, para ampliar os impostos sobre os banqueiros e não dá a possibilidade de qualquer tipo de reação relacionada à medida de austeridade, você reúne, você junta toda a população brasileira, ou pelo menos a maioria absoluta da população brasileira, que não está no rol dos bilionários ou naqueles que lucram com esse tipo de dinâmica ou com a política que é defendida pela extrema-direita e por parcela significativa do Centrão. Acho que esse recado também é importante para as próximas medidas que ainda vão ser realizadas. O corte, por exemplo, das emendas de 10 bilhões, que foi anunciado pelo líder do Congresso, senador Randolph, antes, inclusive, da votação, ela é uma boa medida, não porque ela representa uma ação de austeridade, é porque se você tem que cortar de alguma coisa, evidentemente que é melhor que isso se dê sobre emendas parlamentares do que sobre programas sociais. Agora, tem uma discussão também que é pano de fundo que a gente não pode deixar de fazer. Essa tentativa permanente de fechamento de contas tem uma relação com aquilo que é o arcabouço fiscal, a implementação de um novo teto de gastos. Rediscutir isso, revogar teto de gastos, ainda com outro nome como arcabouço, é uma prioridade também que a gente não pode deixar de colocar na ordem do dia. Muito bem. E aí, falando, enfim, sobre as alternativas, eu queria trazer um quadro aqui. A gente tem uma apuração do jornalista do ICL, Kleber Lourenço,
sobre a solução em análise do Ministério da Fazenda e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que é cortar parte das renúncias fiscais que drenam cerca de 800 bilhões por ano dos cofres públicos. Eu vou trazer aqui os principais pontos desse projeto para a gente discutir. Queria te ouvir, deputado. Então, fala-se o seguinte, os cortes no Bolsa Bilionário. O plano, cortar 10% dos benefícios, sem controle e transparência, manter programas sociais, criar regras e prazos para toda isenção fiscal, mostrar quem ganha e quanto ganha. E o objetivo, chegar a 2% do PIB em Sei lá se renúncias, eles hoje quase percebem, 6%, Boca, mas acabar é com as bolsas bagulho milionárias tá louco sem mesmo. retorno e garantir mais dinheiro para saúde, educação e programas sociais. A pergunta é possível, na sua avaliação, deputado? É possível se você cria um amplo movimento na sociedade brasileira demonstrando que a prioridade dos parlamentares está sendo beneficiar os bilionários em detrimento de garantia de mais direitos para o povo. E eu digo isso não baseado naquilo que eu gostaria que fosse, mas nos últimos acontecimentos. Alguém diria que era possível a reversão que aconteceu em relação à PEC da blindagem, com a matéria sendo arquivada por unanimidade no Senado Federal, na semana que foi votada na Câmara, ninguém diria isso. Mas a grande mobilização fez com que isso fosse possível. Alguém diria que você teria a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, aprovado também por unanimidade na Câmara, até alguns dias antes da votação, antes, inclusive, da mobilização da semana anterior da PEC, muitos diriam que não seria possível. Mas essa mobilização, quando você chama o povo para acompanhar o que está acontecendo dentro do parlamento, é possível. Então eu vejo, sim, possibilidade de você ampliar a taxação de bet, de bilionário, e você ter medidas que sejam garantidoras de direitos para o povo, de melhoria material para a vida das pessoas, da classe trabalhadora, mas isso não se faz apostando exclusivamente numa relação de natureza institucional dentro dos gabinetes do Congresso Nacional. Tem que ser como foram nessas outras medidas, mobilizando as pessoas sabendo o que está acontecendo e pressionando os parlamentares nas suas bases. Aí é possível taxar o andar de cima e ampliar, inclusive, programas sociais que são fundamentais. Deputado, o senhor vem insistindo que o governo deveria ser mais incisivo nesse enfrentamento. Durante os 2 primeiros anos, há até pouco tempo, o governo tinha uma postura mais conciliadora que, em alguma medida, era muito criticada por parcelas expressivas do campo progressista. De 2, 3 meses para cá, após o ataque estadunidense contra o Brasil, instrumentalizado pelo bolsonarismo, o PEC da bandidagem, esses últimos atos de rua foram muito grandes e tal, parece que o vento da política mudou e o governo agora começa a adotar uma postura mais incisiva, um pouco mais combativa. Como é que o senhor avalia isso e se o senhor acha que essa postura se sustenta do médio para o longo prazo até a eleição presidencial do ano que vem? E a comunicação, Calejão, com o Sidônio, de fato, se modificou, né? Não há nenhuma dúvida disso, né? Ou seja, houve uma mobilização que foi importante de enfrentamento. O que o Congresso vinha aprovando nos primeiros anos de medidas do governo? Aquelas que tinham uma relação direta com propostas do Ministério da Economia, medidas relacionadas, por exemplo, a pontos de austeridade. Nessas, o Congresso aprovava sem muita dificuldade, até porque o Lira, quando presidente da Câmara, ele era um agente do mercado, então não precisava nem o governo fazer força, ele mesmo já trabalhava para aprovar. Agora, quando o governo mandava alguma medida que era de interesse da classe trabalhadora, o que o Congresso fazia? Revogava. Eu dou o exemplo, por exemplo, daquilo que foi o trabalho nos domingos e feriados, com uma portaria importante do Ministério do Trabalho que dizia que os sindicatos tinham que participar para que os trabalhadores ganhassem mais. O que o Lira fez? Imediatamente ele colocou em votação um projeto de decreto legislativo para assustar aquela que era a boa portaria do governo. Um outro exemplo, em uma medida que era para garantir um fôlego maior para as estatais de saneamento contra a privatização, para que você garantisse os chamados contratos de repasse, que era um fôlego mesmo para as estatais, o que o Congresso fez com uma medida também de Arthur Lira? Botou em votação um projeto de decreto legislativo sustando
aquela que era uma posição positiva por parte do governo. Então, quando era medida de interesse do mercado, o Congresso aprovava. Quando era de interesse da classe trabalhadora, o Congresso vetava. O que Lira e companhia estavam fazendo era exclusivamente manter ações e medidas do governo sem entrar com um processo, por exemplo, de impeachment. É como se o Congresso ele mantivesse a estabilidade, entre aspas, só para não derrubar o governo, como aconteceu em governos anteriores, como, por exemplo, na primeira etapa do golpe com Dilma. Quando você se aproxima agora do próximo ano, do ano de 2026, se você não mantém uma postura mais ofensiva, como tem feito o governo agora na sua comunicação, você não consegue mobilizar bases para a garantia de direitos que são fundamentais e, combinado com isso, fica cada vez mais difícil para o Congresso pensar numa pauta de afastamento do presidente da República, né? Ou uma pauta golpista declarada, porque quanto mais se aproxima da eleição é mais difícil fazer isso. Então, não é que eu acho que seja a melhor tática a confrontação, é que eu acho que não existe outra, ou seja, ou você toca uma agenda que seja de confrontação para ampliação de direitos contra medidas que são restritivas por parte do Congresso Nacional, e assim você mobiliza a sua base, ou quem vai mobilizar a sua base com a cloroquina da vez é a extrema-direita, porque eles sempre fazem isso. E para que medidas como essa de aglutinação da base de esquerda, da classe trabalhadora, trazendo parte dos 30% que estão no meio do caminho para o nosso lado, é fundamental você não dar sinais trocados. Então você não pode taxar bet e, ao mesmo tempo, tirar ou dificultar o acesso do pescador artesanal ao seguro-defeso. Você tem que ter uma pauta que seja evidente de enfrentamento, porque aí você tem muito mais facilidade, inclusive, de mobilizar a sua própria base. É provável, e aqui eu estou cometendo a ousadia de falar sobre uma impressão minha, que não necessariamente os interlocutores que eu vou citar concordarão. Mas é possível que o Haddad não concorde com o que eu estou dizendo, mas eu acho que o Sidônio concorda. Ou seja, quanto mais nitidez ideológica, quanto mais nitidez de medidas a serem encaminhadas, que sejam de defesa da classe trabalhadora e de enfrentamento a essa aliança de setores da direita, do centrão e com a extrema-direita, maior a capacidade que a gente tem de derrotar e isolar essa extrema-direita agora e no ano de 2026. Muito bem. Deputado, quero agradecer demais a participação e a análise importante. É muito importante a gente ter te ouvido hoje. Aqui as portas estão sempre abertas e até uma nova oportunidade. Então a gente segue acompanhando, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você
que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.